Feche os olhos por um segundo. Agora abre. Você acabou de ver cores, formas, luz. Seu cérebro processou bilhões de informações em milissegundos. Mas a ciência não quer saber como você viu, isso ela já sabe. A ciência quer saber por que você sentiu o que viu. Por que existe um você ali dentro experimentando alguma coisa? Por que não é tudo escuro e automático, tipo um robô processando dados sem sentir nada? Essa pergunta simples, por que eu sinto, é considerado o maior problema sem resposta de toda a ciência. Maior que a origem do universo. Maior que a cura do câncer. Maior que a busca por vida extraterrestre. Porque todos esses problemas que eu falei podem ser resolvidos com o tempo e com tecnologia. Esse não pode. Pelo menos não com as ferramentas que a gente tem hoje, ok? E ninguém sabe se um dia vai poder. Internet Trunks, Peter aqui. Galera, eu tô avisando, ok? Esse é o tipo de vídeo que pode te dar uma crise existencial no meio da tarde, entende? Se você já ficou olhando pro teto, ficou pensando, pô, por que eu existo? Esse vídeo é pra você. E se você nunca pensou nisso, acho que agora, depois desse vídeo, você vai pensar. Comenta aí, você acha que a ciência vai resolver esse mistério um dia? Ou tem coisas que simplesmente não foram feitas pra serem entendidas? Quero ver esse debate, tô olhando agora nos comentários. Em 1994, um filósofo australiano chamado David Chalmers, que parece até um roqueiro com cabelo comprido e jaqueta de couro, subiu num palco, numa conferência de neurociência em Tucson, no Arizona, fez uma pergunta que paralisou a sala. Ele separou os problemas da consciência em duas categorias: os problemas fáceis e o problema difícil. Os problemas fáceis, segundo ele, são coisas tipo como que o cérebro processa informações, como que a gente foca a atenção, como que a gente diferencia uma cor da outra, como a memória funciona. São problemas complicados, claro, mas são problemas mecânicos. A gente pode mapear neurônios, medir atividade elétrica, fazer scanner cerebral, entende? São engrenagens. Complexas, né? Mas são engrenagens. Dá pra desmontar e entender isso que eu tô falando. Agora, galera, o problema difícil é outro bicho. O problema difícil é, por que todo esse processamento é acompanhado de experiência? Por que existe algo que é ser você? Por que quando ondas eletromagnéticas batem na sua retina e teu cérebro categoriza aquilo como vermelho, você não simplesmente processa a informação no escuro, tipo um computador? Por que existe uma sensação de vermelho? Por que vermelho parece vermelho? Essa sensação, essa experiência subjetiva, tem um nome técnico na filosofia: qualia. Qualia é o plural de quali. É o sabor do café, é a dor de uma queimadura, é a tristeza que aperta o peito, sabe? É o prazer de ouvir sua música favorita. Não é a vibração sonora, não é o impulso elétrico no nervo auditivo, não é isso. É a experiência de ouvir. Como é sentir aquilo, percebe? Eu posso perguntar pra você, como é sentir aquilo? Você vai me explicar, mas a ciência não sabe explicar como você explica isso. E aqui vem um dado que explode a cabeça. O seu cérebro pesa 1,4 quilos, ok? Tem 86 bilhões de neurônios conectados por 500 trilhões de sinapses. A neurociência consegue mapear cada impulso elétrico, cada reação química, cada região que acende quando você sente dor ou alegria. Mas nada disso explica por que existe alguém ali dentro sentindo alguma coisa. É tipo, vamos lá, desmontar um rádio peça por peça, entender cada circuito, cada transistor e ainda assim não entender por que a música é bonita. É isso. Bom, para ilustrar esse problema, o filósofo David Chalmers, ele criou um dos experimentos mentais mais famosos da filosofia, o zumbi filosófico. Imagina uma cópia perfeita de você, ok? Átomo por átomo. Mesmo cérebro, mesmos neurônios, mesmas conexões, mesmo comportamento. Cópia perfeita. Essa cópia fala, ri, chora, diz que tá com dor, mas por dentro não sente nada. É tudo no escuro, ok? Não existe experiência subjetiva ali. É um zumbi. Não um zumbi do Resident Evil, ok? Pô, é um zumbi funcional. Faz tudo igual a você, mas sem consciência. A pergunta do Chalmers é, se a gente consegue imaginar que isso é possível, então a consciência não é simplesmente um produto automático do cérebro. Ela é algo a mais. Algo que a física e a biologia, como a gente conhece hoje, não conseguem explicar. E tem outro experimento mental clássico, ainda mais perturbador. É o quarto de Mary, criado pelo filósofo Frank Jackson em 1982. Imagina uma cientista chamada Mary que sabe absolutamente tudo sobre ciência das cores. Ela conhece cada comprimento de onda, cada reação na retina, cada área do cérebro que processa cor. Ela sabe tudo, ok? De cor ela sabe tudo. O problema: Mary viveu a vida inteira num quarto preto e branco. Nunca viu uma cor de verdade. Aí eu pergunto, quando a Mary sai do quarto e vê a cor vermelha pela primeira vez, ela aprende algo novo? Se sim, então existe um tipo de conhecimento, a experiência de ver vermelho, que não pode ser reduzido a dados físicos. Você pode saber tudo sobre neurônios e comprimentos de onda, e ainda assim não saber como é ver vermelho até ver com os próprios olhos. Você não tem a sensação de saber o que é ver vermelho. Você sabe o que é vermelho, sabe as ondas daquela cor, sabe tudo sobre aquela cor, mas você nunca sentiu aquela cor. Peter, mas isso tudo é filosofia, a neurociência não tá resolvendo? Olha, depende pra quem você pergunta, ok? Existem cientistas que acham que o problema é difícil, simplesmente não existe. O neurocientista Stanislas Dehaene, por exemplo, ele argumenta que quando a gente resolver todos os problemas fáceis da consciência, o problema difícil vai evaporar sozinho. Tipo, não é um mistério de verdade, é só um buraco na nossa compreensão que vai ser preenchido com mais dados, ok? Mas outros pesquisadores discordam fortemente. Em 2025, ok? Agora há pouco tempo, um artigo na revista Frontiers in Psychology revisitou 50 anos de pesquisa sobre qualia e concluiu que o progresso filosófico no problema difícil
foi muito menos pronunciado do que o progresso empírico. Traduzindo para ficar mais fácil, né? A gente sabe cada vez mais sobre como o cérebro funciona, mas continua sem a menor ideia de por que existe experiência subjetiva, ou seja, uma experiência para cada um de nós, experiência diferente para cada um de nós. E aqui é onde a coisa fica realmente estranha. O Chalmers propôs uma saída radical. E se a consciência for uma propriedade fundamental do universo, tipo gravidade, tipo espaço, tipo tempo? Não é algo que surge de matéria complexa, é algo que já existe na base de tudo. Cada partícula, cada átomo, cada sistema de informação teria um nível mínimo primitivo de experiência. Isso tem nome, isso chama panpsiquismo. Eu sei que parece maluquice pra caramba, parece coisa de hippie, né? Mas é uma proposta filosófica séria discutida em universidades tipo NIU, Oxford, Cambridge. Porque se a consciência não pode ser explicada pela matéria, então ou ela é uma ilusão, e parece muito real pra ser ilusão, né? Ou ela é algo tão fundamental quanto a própria matéria. E isso tem implicações absurdas pra inteligência artificial. Porque pensa, se a consciência é um produto da complexidade computacional, então uma IA suficientemente avançada poderia ser consciente, poderia sentir, poderia sofrer. Mas se a consciência depende de algo que vai além da computação, então não importa quão poderoso seja o computador, ele nunca vai sentir nada. Vai processar, vai simular, beleza. Mas por dentro vai ser escuro. Como eu falei, vai ser a tua cópia, aquela cópia zumbi, entende? Perfeito, mas zumbi, né? Pensa no chat GPT, por exemplo. Ele responde, ele conversa, parece entender o que você está falando, mas ele sente alguma coisa? Existe um ele ali dentro? Ou é tudo processamento no escuro, tipo o zumbi filosófico do Chalmers? Resposta honesta é: a gente não sabe. E o motivo de não saber é que a gente não consegue definir com precisão o que é consciência, muito menos testar se outra entidade tem. O filósofo Thomas Nagel escreveu um artigo em 1974 que é considerado um dos mais importantes da história da filosofia da mente. Como é ser um morcego? Esse é o artigo. O argumento dele é simples e devastador. O morcego percebe o mundo por ecolocalização. Tipo, ele vê com som. É assim que o morcego vê, né? Assim que o morcego vê, digamos. A gente pode estudar cada neurônio do cérebro de um morcego, mapear tudo, mas nunca vai saber como é a experiência de ser um morcego. Porque a experiência é subjetiva, é acessível só de dentro. Não tem como você saber isso. Nenhum instrumento externo pode medir o que é sentir algo. Só você que tá aí pode saber o que é sentir vendo esse vídeo daqui, assistindo um vídeo do YouTube, recebendo essa informação agora, percebe? Essa sensação é só você. Outra pessoa vai ter outra sensação. Pode ser boa também, pode ser ruim, mas vai ser diferente da sua. E é por isso que esse problema é tão diferente de todos os outros problemas da ciência. Em qualquer outra área, a gente pode construir instrumentos melhores, telescópios maiores, né, aceleradores de partículas mais potentes e, eventualmente, encontrar resposta, ok? Mas com a consciência, o problema não é falta de instrumento. É que o instrumento que a gente usaria para medir a consciência é a própria consciência. É tipo tentar ver o próprio olho sem espelho. O Chalmers, que hoje é professor da NYU e co-diretor do Centro para Mente, Cérebro e Consciência, ele mantém uma posição de que esse é o maior obstáculo da nossa busca por uma compreensão científica do universo. 30 anos depois, né, de cunhar o termo problema difícil, a ciência avançou absurdamente em neurociência, inteligência artificial, física quântica, mas a pergunta original continua sem resposta. E eu vou te deixar com uma reflexão que vai ficar martelando a sua cabeça. Nesse exato momento, você está ouvindo a minha voz, não tá? Seu cérebro está processando vibrações sonoras, convertendo em impulsos elétricos, interpretando linguagem, gerando significado, entende? Para você entender tudo que eu tô falando. Mas por cima de tudo isso, existe você, alguém que tá aí, ouvindo, sentindo, existindo, e ninguém, em toda a história da ciência humana, conseguiu explicar por quê. Então comenta, você acha que a consciência é só o cérebro funcionando, ou é algo mais, algo maior? E se uma IA pedisse para não ser desligada porque sente medo, você acreditaria nessa IA? Já vai comentando aqui embaixo. Se você gosta de vídeos como esse, ó, toca aqui agora, se inscreve no canal. A gente sempre fala de assuntos nerdísticos, teorias, universo, biologia, ciência, nerdice pura, como super-heróis, animes, dicas de filme pra vocês, dicas de séries pra vocês assistirem nos streams. Se isso é o que você gosta, segue esse canal, porque esse canal tá aqui há 15 anos fazendo isso. Até a próxima, galera. Fui! Uhul!